Um mercado em expansão e que vem ganhando destaque entre os estudantes na hora de optar por uma carreira. As novas tecnologias aumentaram a importância do bibliotecário. Sidney tem 24 anos e vai se formar em julho. O universitário cursa biblioteconomia e há 1 ano e meio faz estágio na Biblioteca do Senado Federal. Para ele, aliar os conhecimentos teóricos à prática será essencial para o futuro na profissão. Vários concursos vêm abrindo vagas para bibliotecário, o concurso da Câmara e abriram 8, né? Abriram 14, na verdade diminuíram para 8, né? Mas o Senado Federal também vai abrir, outros órgãos públicos, tribunais, vem abrindo muitos concursos, né, muitas vagas para bibliotecário. E empresas privadas também absorvem bastante, né, esses profissionais, né? Bibliotecas de faculdades, né, escolas, vem ampliando bastante, né? Simone Bastos ocupa um dos cargos mais cobiçados pelos formandos dessa área. Ela é diretora da Biblioteca do Senado e professora universitária. A bibliotecária diz que o mercado de trabalho nesse momento é favorável para o exercício da profissão. Hoje os formandos em biblioteconomia, eles têm uma capacitação de uso e competência de uso de informações que ampliou justamente o seu mercado. E a chegada de internet, sites, enfim, essa questão da formação eletrônica ou digital veio a corroborar a necessidade de um mercado mais amplo e uma formação mais ampla. Na prática, o bibliotecário cataloga, classifica e analisa os conteúdos dos livros para elaborar a ficha bibliográfica. Essa atividade difere do arquivista, que avalia documentos históricos e administrativos. Em Brasília, existem cerca de 300 bibliotecas e um acervo de 3 milhões de documentos, entre livros, revistas, jornais e multimídia. Nós estamos na capital da República, onde grande parte dessas 300 bibliotecas são bibliotecas de instituições, de ministérios, de tribunais, enfim, de próprias universidades. Então, a necessidade de ter um especialista cuidando bem da informação produzida pela República, com certeza, é muito importante. E é sobre a profissão de bibliotecário que nós vamos conversar na coluna Educação e Trabalho de hoje. A nossa convidada é a coordenadora do curso de Biblioteconomia da UNB, Dulce Batista. Você de casa também pode participar. Ligue para 3481-2010. Boa tarde, coordenadora, tudo bom? Boa tarde. Bem, a gente até viu na matéria que o curso de biblioteconomia vai muito além daquela questão de só organizar livros, né? Isso acabou. É verdade, isso acabou porque hoje nós lidamos com todos os tipos de suporte da informação e o bibliotecário hoje em dia ele é principalmente um profissional da informação, de forma que o livro é um dos suportes com o qual ele lida. Mas como disse muito bem a professora Simone aí no primeiro bloco da entrevista, o bibliotecário tem que estar preparado hoje para lidar com todos esses documentos que a realidade eletrônica e virtual criou, colocou aí para nós organizarmos e viabilizarmos em termos de disponibilizar mesmo a informação. Porque, em última análise, a biblioteconomia hoje é uma das vertentes profissionais que lida exatamente com a democratização do conhecimento. E como é que o profissional, o bibliotecário, ele está lidando com essa transição, né? Sair dos arquivos, dos livros, do papel mesmo, para essa era da tecnologia? Veja bem, existem áreas de aplicação da chamada ciência da informação. E a biblioteconomia é uma delas. O que o bibliotecário está fazendo hoje em dia é exercer a sua capacidade de encarar todos esses desafios. Ele hoje em dia tem que ter abertura intelectual, abertura para dar conta desses desafios instaurados pela tecnologia da informação e também a flexibilidade de trabalhar em ambientes multidisciplinares. Isso aí são fatores indispensáveis para o profissional bibliotecário de hoje em dia. No curso de biblioteconomia, o que o estudante ele aprende? É uma graduação, tem uma duração de 4 anos? Exatamente, é uma graduação que vem sofrendo modificações ao longo do tempo e está passível de ser modificada também com essas exigências, mas é uma graduação cada vez mais sintonizada com as demandas do século XXI. Então, nós temos ao lado daquelas disciplinas básicas características, que são a classificação, a catalogação e a indexação, todas as demais que vêm se agregando, inclusive essas mesmas, têm passado por transformações justamente em função
dos imperativos que a tecnologia da informação criou para todos os profissionais. No curso da UNB, por exemplo, já existe essa diferenciação, as disciplinas, por exemplo, que já envolvem essa questão da tecnologia, de arquivo digital, existe já essas disciplinas? O que se procura conseguir é uma integração entre todas essas disciplinas, porque, como nós sabemos, a informação é indissociável da tecnologia. Então, o que acontece é que mesmo hoje a própria catalogação, ela tem passado por mudanças de tal forma que existe uma catalogação hoje feita sob medida para o computador, em contraposição àquela catalogação tradicional que vem sendo feita ao longo do tempo pelas fichas catalográficas. Então, são adaptações que vêm sendo necessárias exatamente para compatibilizar os imperativos da informação hoje em dia. Ainda na área da educação, no caso da universidade, existe alguma pós-graduação, algum tipo de especialização específica para o bibliotecário? Existem as duas coisas. Existe a pós-graduação em ciência da informação, porque a ciência da informação é esse amplo leque de possibilidades que contempla tanto a biblioteconomia, como a arquivologia, como outras áreas de conhecimento que existem nos outros cursos da UNB. É interessante observar que na pós-graduação de Ciência da Informação existem egressos de todos os cursos, não só da biblioteconomia. Já abrange todos. Já abrange todos os outros cursos que percebem na informação um elemento de desenvolvimento, um elemento estratégico, um elemento de difusão do conhecimento. Isso se aplica, sem dúvida alguma, a biblioteconomia, porque a biblioteconomia se volta exatamente para isso. Ok. A nossa entrevista continua no próximo bloco. Você de casa pode participar. Ligue para 3481-2010. Não saia daí que a gente volta em 1 minuto. Profissão bibliotecária. É sobre isso que nós estamos falando na coluna Educação e Trabalho de hoje. A coordenadora do curso de Biblioteconomia da UNB, Dulce Batista, continua aqui no estúdio. Se você de casa quiser participar, ainda dá tempo. É só ligar para o número 3481-2010. Coordenadora, em relação ao mercado de trabalho, como é que anda aqui em Brasília? É um mercado interessante porque nós temos muitas instituições, ele é basicamente composto pelo serviço público, o legislativo, o executivo, o judiciário, sendo que nas áreas legislativo e judiciário o nível de remuneração é mais elevado. Mas existem também, como disse o estudante aí no princípio da reportagem, uma grande expansão, né, na medida em que as universidades, as faculdades particulares também estão tendo suas bibliotecas, porque todas essas instituições reconhecem plenamente que uma área de documentação de biblioteca é uma necessidade, é um imperativo para quem lida com pesquisa, com conhecimento. Então, essa também é uma abertura muito grande, muito interessante em termos de mercado de trabalho. A gente vê que Brasília ela tem um número considerável de bibliotecas, enfim, além de outras cidades brasileiras, em relação ao número de habitantes, claro. E isso demonstra uma peculiaridade, por exemplo, o profissional aqui em Brasília teria mais oportunidade de trabalho? Eu acredito que sim, porque tal como ocorre com as demais profissões. Nós estamos na capital da República. Existem peculiaridades inerentes à capital, não é, que está detendo aí, abrigando todo o poder público em nível federal, e isso cria necessariamente, forçosamente, uma série de ambientes de trabalho, não é, de tal forma que as oportunidades ficam maiores para todas as profissões e também para a do bibliotecário. Bem, a profissão de bibliotecário é uma profissão antiga, mas ela foi regulamentada tem pouco tempo. É verdade, pela Lei 8.084, em 1962. E ela é bem antiga? É uma ela é muito antiga. A atividade de catalogar, de classificar, de organizar documentos, ela é realmente antiquíssima. Porém, a profissão como tal, ela foi se consolidando com o tempo, na medida em que foram justamente se diversificando os documentos a serem tratados. Então, o que acontece? Houve um determinado momento aí nessa evolução em que se sentiu patentemente a necessidade de que houvesse uma profissão especializada no tratamento dos documentos, que hoje em dia a gente chama até de arquitetura da informação. Mas na década de 60, nós ainda convivíamos mais majoritariamente com o tratamento da documentação impressa. E foi quando, né, a transição do impresso para o computador. E foi justamente quando a profissão foi
oficialmente regulamentada. Perdão, eu quero corrigir aqui, pela Lei 4.084 de 1962. Existe um piso, uma remuneração inicial para o estudante, por exemplo, que esteja formando, queira saber? Para entrar no mercado, existe algum piso? Perfeito. Não, isso é extremamente variável se nós levarmos em consideração a ampla gama de atividades que podem ser exercidas no âmbito da biblioteconomia. E, por outro lado, depende também da habilitação, da experiência e do local que contrata. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, coordenadora. Uma boa tarde. Eu que agradeço, muito obrigada. Muito obrigada.